Olá pessoal, bom dia. Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho, tá certo, de química. O nosso tema é substâncias puras, simples e compostas, misturas. A gente vai falar um pouquinho do conceito, diferenciação, tá certo, a parte das suas propriedades e se der tempo, alotropia. É uma revisão, tá certo? A gente só vai falar de alguns pontos para vocês darem uma relembrada sobre esse conteúdo. Vejam. Primeiro, eu trouxe aqui o conceito do que é uma substância, o que vocês entendem sobre a substância química. Então, aqui tem 3 exemplos, o chumbo, o cloro e o fósforo de substância. E o que caracteriza, o que é, por definição, a substância? Na verdade, a gente pensa, substância, uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas e que lhe caracterizam aquela substância. O chumbo tem uma característica. Certo? É um metal, tem brilho, tem uma dureza. O cloro é um gás, tem um ponto de fusão, tem um ponto de ebulição, tem um cheiro, tem características próprias. Tá certo? Isso define uma substância. Então, a substância necessariamente ela é formada pelo material que tem moléculas quimicamente iguais. Então, aqui, eu tenho esse copo de água, E eu tenho essa outra representação aqui de água. Então, eu tenho a substância pura água. O que isso quer dizer? Que aqui, nesse copo de água pura, eu só tenho moléculas de água. Se eu tenho uma substância pura, necessariamente aqui nesse copo, eu só vou ter essas moléculas de água. Então, em uma substância, nós temos as mesmas moléculas entre si ligadas, Então, aí eu vou ter uma substância química. Aqui eu coloquei outro ponto também. Cada molécula é identificada por uma fórmula química. Então, como, por exemplo, a água, ela é representada por H2O, que indica a sua composição de 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Ainda a gente vai observar aqui o que é uma substância simples, ou melhor, uma substância pura simples, tá? Ela é constituída de uma molécula formada apenas por átomos iguais. Então, o gás hidrogênio, eu tenho essa fórmula aqui, H2, e na substância simples eu só tenho, átomos do mesmo elemento, no caso o hidrogênio. O gás oxigênio também é uma substância simples. Eu só tenho átomos de oxigênio. O ozônio também é uma substância simples, porque eu só tenho átomos de oxigênio, tá certo? Então, essa aqui é a fórmula, a representação da fórmula dessas substâncias, mas eu posso representar de outra forma aqui, como essas esferas, 2 esferas brancas representando 2 átomos de hidrogênio. 2 esferas vermelhas representando os 2 átomos de oxigênio. A junção dos 2 átomos de oxigênio geram a molécula de gás oxigênio. 3 átomos de oxigênio representando a molécula de gás ozônio. Então, eu tenho as substâncias aqui, nesse caso, substâncias simples, porque todas elas são constituídas do mesmo elemento, do mesmo átomo. Pessoal, agora a gente vai ver o que é uma substância pura composta. Por definição, elas são formadas pela combinação de 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, eu trouxe esses 2 exemplos. O primeiro exemplo é formado pela molécula de água, a gente já viu ela aqui na nossa apresentação. Então, eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, tá certo? Átomos diferentes essa molécula é formada por combinação de átomos diferentes, nesse caso o hidrogênio e o oxigênio, então eu tenho uma substância composta, tá certo? A outra substância é o ácido clorídrico. Ela é formada por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. É uma substância composta, formada por 2 átomos diferentes, tá bom? Outros exemplos de substâncias puras compostas, tem a água, tem a fórmula H2O, tem esse outro tipo de representação. O sal de cozinha, que tem a fórmula NaCl, eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro.
Então, 2 átomos diferentes é uma substância composta. E aqui eu tenho essa outra molécula que é a açúcar, né? Que aqui é a representação da molécula da sacarose, açúcar ou sacarose. Então, eu tenho uma quantidade de átomos muito maior, né? 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. E aqui eu também tenho uma substância composta, tá bom? Então, eu tenho 2 tipos de substâncias puras. Eu posso ter a substância pura simples, composta pelos mesmos átomos, e eu posso ter a substância composta, formada por átomos diferentes. Pessoal, o que caracteriza uma substância pura, né? Então, sempre na substância pura, o material tem suas moléculas quimicamente iguais entre si. Esse é o primeiro ponto. Quando a substância é uma substância simples, tá certo? Ela ainda tem uma composição fixa com relação às suas propriedades. Então, a substância pura, ela sempre vai ter um ponto de fusão fixo, o ponto de ebulição fixo, uma densidade fixa, tá certo? Propriedades características daquelas substâncias. Aqui eu ainda coloquei essa observação, ó, que a temperatura se mantém inalterada desde o início até o final das mudanças de estado físico. Então, vejam só, esse gráfico aqui é de mudança de temperatura, é o gráfico que a gente chama de aquecimento da água, tá certo? A substância pura que está representada nesse gráfico é a água. Desculpa, deixa eu voltar. Então, vejam, eu tenho ponto de fusão. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Então, nessa temperatura está ocorrendo a passagem, né, da substância do estado físico sólido para o líquido. Então, a temperatura aqui nessa passagem ela vai permanecer durante todo o processo constante. Da mesma forma, acontece aqui ó, no ponto de ebulição, da passagem do líquido para o gasoso. A temperatura, no caso da água, é 100 graus Celsius. E essa passagem vai acontecer em temperatura constante. Isso caracteriza, aliás, que essa substância é pura. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre misturas. As misturas, ó, essa imagem aqui está representando muito bem o que a gente pode caracterizar como mistura, não é? Então, necessariamente eu vou ter aí mais de uma substância, certo? E as misturas podem ser de 2 tipos inicialmente, homogêneas e heterogêneas. Primeiro, o que é uma mistura? Ela vai ser formada por 2 ou mais substâncias. Substância, né? Sendo uma dessa denominada de componente. Como a gente classifica uma mistura? Como a gente observa a mistura? Primeiro, que na mistura ela sempre vai ter uma fase, que é uma porção ali que apresenta um aspecto homogêneo, uniforme naquela mistura. Tá certo? A mistura homogênea, ela apresenta uma única fase. A mistura heterogênea, ela apresenta pelo menos 2 fases. Quando eu tenho uma mistura heterogênea com 2 fases, eu chamo de mistura bifásica. Com 3 fases, trifásica. Mais que isso, né, tem uma mistura polifásica, tá bom? Vejam aqui alguns exemplos, ó. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a água e o açúcar, que a gente já viu essa molécula, que é a sacarose dissolvida. O aspecto visual que acontece tem uma única fase, mas eu sei que eu tenho 2 substâncias diferentes. Então, eu tenho uma mistura que tem uma única fase, o aspecto uniforme, então é uma mistura homogênea. Aqui nesse outro exemplo, eu já tenho óleo e água. Visualmente, eu já consigo observar que eu não tenho uma porção uniforme. Na verdade, eu tenho 2 porções, 2 fases. E isso está me caracterizando uma mistura heterogênea. Esse outro exemplo eu estou tentando representar aqui, ó, a água gaseificada. A água com gás. Essas bolhas aqui representam o gás. O aspecto visual também não é uniforme, também não é homogêneo, então aqui eu tenho uma mistura heterogênea, tá certo? De 2 fases, bifásico, bifásico, e aqui uma única fase, monofásico.
Eu aqui trouxe para vocês também alguns outros exemplos de mistura. Então, por exemplo, o vinagre, que é uma mistura dos componentes principais, a água, o ácido cétrico, tem essas moléculas aqui, ó. A mistura de latão, que eu vou ter aí o átomo da substância cobre, zinco, o bronze, que é uma junção do metal cobre-estânio, o aço, a junção de ferro e carbono, o álcool hidratado, que é uma junção de etanol e água, tá certo? Então, agora nessa fase que a gente ouve muito falar em álcool 70%, é uma mistura, né? 70% ali daquele recipiente tem álcool, 30% tem água, tá? Então, esses são exemplos de misturas. Então, a gente já falou, né? Mistura homogênea e heterogênea, que é uma mistura homogênea, só representando. Não é possível distinguir os componentes da mistura. Eu consigo ali, observando uma única fase, mesmo observando no microscópio. Na mistura heterogênea, é possível distinguir, né, os diferentes componentes que o constituem, mais de uma fase, tá certo? Então, aqui o ar é o nosso ar atmosférico. O nosso ar atmosférico ele é composto por uma variedade de gases, né? A gente tem como representante o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico. Então, é uma mistura de gases, é uma mistura homogênea. Agora, se eu tenho água e areia, eu consigo visualizar ali substâncias diferentes, componentes diferentes na matéria. É uma mistura heterogênea. Aqui eu tenho uma observação sobre o leite. Não é? A olho nu, o copo de leite, ele tem um aspecto homogêneo. Mas quando a gente for observar com mais atenção, ou até mesmo no microscópio, a gente observa que existe um líquido branco, mas existe muitas gotículas de gordura. Então, a gente considera o leite aí uma mistura heterogênea. Então, eu vou ter sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos. Então, a substância pura, a água, uma mistura, por exemplo, o álcool. Agora, se eu tenho gelo e água, mesmas substâncias, substância pura, água e óleo, uma mistura bifásica. Pessoal, eu trouxe aqui, ó, como a gente pode representar o gráfico de uma substância pura. Certo? Nesse caso aqui, a gente está representando também o gráfico de aquecimento da água. Tá? Então, o que caracteriza o gráfico de uma substância pura? Vejam só aqui, ó, o ponto de fusão, a passagem, né, da água do sólido para o líquido, ela vai acontecer em temperatura constante, nesse caso, 0 graus Celsius. Aqui também, ó, o ponto de ebulição da água vai se dar, ó, todo ele em temperatura constante, nesse caso, 100 graus Celsius. Agora, o que acontece com o gráfico de uma mistura? O gráfico de aquecimento de uma mistura. Se eu já não tenho água pura, se eu já tenho água misturada com outra substância, com açúcar, com sal, eu já tenho uma mistura. Então, o que caracteriza, né, essa mistura é que agora, ó, o ponto de fusão ou ponto de ebulição não existe mais. Agora vai existir uma faixa de temperatura onde ocorre a fusão. Uma faixa de temperatura onde ocorre a ebulição. Não se dá mais em uma temperatura fixa, aqui ó, não está mais em uma reta, que está um gráfico ascendente. Essa temperatura aqui está aumentando, está modificando ao decorrer do seu processo, tá certo? Esse gráfico aqui representa uma mistura. Então, aqui não é o gráfico de uma mistura, ó, a água pura mais o sal, e aqui o gráfico da água pura. Temperaturas constantes no ponto de fusão e ebulição e temperaturas, aqui é uma faixa de temperatura para a mistura. Vejam bem, a gente ainda tem o caso das misturas eutéticas. O que seria uma mistura eutética? É quando uma mistura ela vai se comportar, não é? O ponto de fusão dela vai permanecer constante. Então, ela vai se comportar como se fosse uma substância pura com relação ao seu ponto de fusão.
mas é na verdade uma mistura, tá certo? Então, eu tenho elementos compostos sólidos distintos que se comportam como se fosse uma substância pura. E o ponto de fusão permanece constante. Essas são as misturas eutéticas. A gente também tem a mistura azeotrópica. Nesse caso, na mistura azeotrópica, o ponto de ebulição permanece constante, tá certo? Semelhante ao que acontece na substância pura, mas é uma mistura. Eu trouxe aqui alguns exemplos, depois vocês dão uma olhadinha com mais atenção, de mistura eutética e misturas azeotrópicas, tá certo? E aqui, por fim, né, eu trouxe um quadro resumo para vocês. Então, a gente tem vários materiais, né? Então, eles podem ser uma substância pura. Se for uma substância pura, podem ser do tipo simples, quando só tem o mesmo tipo de elemento, ou a substância composta, quando tem mais de um tipo de átomo, de elemento. E também os materiais podem ser formados por misturas. Essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Então, nos sistemas homogêneos, eu posso ter substâncias puras e misturas de uma única fase, e nos sistemas heterogêneos eu posso ter misturas de mais uma fase, e substâncias, né, que mudam o estado, obviamente. Pessoal, por enquanto a gente vai falar, tá certo? Só por aqui, né? Vamos parar por aqui. Nas próximas aulas a gente continua, tá certo? Falando ainda sobre mistura e separação de misturas, tá certo? Beijão, bons estudos, espero que tenha ajudado um pouquinho essa aula.